Meu nome é Delfine Elizabeth Gamarra, sou de Curitiba, faço parte do Cultura Espírita Livre Pensar, assim como Saulo, Luísa, Valéria. E, embora eu não esteja participando muito ultimamente, mas eu também faço parte do CPDOC. Bom, então nós teremos agora as apresentações do Leandro Carvalho Dias. Convido a sentar aqui. E do Ricardo Moraes Nunes. Convido a sentar aqui também. Então, a primeira exposição, o tema é o futuro do Espiritismo. O Leandro Carvalho Dias é daqui de Porto Alegre. Ele é engenheiro civil, professor de matemática, tem 40 anos, entrou no Espiritismo com 10 anos de idade, na CCEPA, na qual participa atualmente. É palestrante espírita e estuda e trabalha com apometria em outras instituições há alguns anos. Então, com vocês, Leandro. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu me recordo, há 25 anos atrás, quando eu estava no Congresso Espírita aqui, sediado pela casa, o convite do Salomão, já pertencia à casa já há alguns anos, e foi um momento muito bonito, tinha muita gente, eu conheci o Ademar, o Saulo, o Mauro, algumas pessoas aqui, e o Krishna, que não é meu parente, de novo, devo frisar, o John Aspúria também, e foi um momento onde eu tive uma visão, assim, tinha tantos jovens naquela época, eu acabei coordenando o grupo de jovens na época, que eu era um dos poucos jovens, o filho do Donarcio também estava junto, e tinha em torno de 30 jovens, pessoas, eu acho que não passavam de 25 anos. E assim, foi uma experiência onde a gente fez laços. Nós não mantivemos o contato depois disso, mas ficou-se naquele momento uma egrégora, assim como a gente já está criada uma egrégora neste momento. E isso me remete, claro, a gente sempre pensa na juventude como o nosso futuro, né? Mas não é somente a juventude que leva ao nosso futuro, e sim o que a gente faz hoje, que alguém, em algum momento, jovem ou não, vai dar continuidade. Então, pensando nisso, eu tive uma reflexão sobre qual vai ser o futuro do espiritismo, ou do movimento espírita. Claro, no trabalho escrito eu coloquei algumas citações, algumas referências de perguntas de Kardec, questionamento, instruções dos espíritos sobre qual vai ser o futuro do espiritismo. Vai ser a crença geral, vai todo mundo ser assim. Enfim, mesmo que ainda não é assim, e talvez não o seja, porque eu acredito que se chegar neste momento, ou quando chegar neste momento, não existirá espiritismo, não haverá nomes, entende? Não haverá uma crença, uma religião, ou seja lá o nome que a gente for dar no momento, não existirá um nome para isso, simplesmente é o que é. A gente que gosta de dar nomes às coisas, né? E
E como a gente vai fazer com que esse futuro seja possível? Com os jovens de outrora. Todo mundo aqui é jovem. Jovens de outrora. Para a espiritualidade nós somos jovens. Apesar da gente estar aqui há muito tempo, nós temos um trabalho. O trabalho é individual. O desenvolvimento é individual. Mas o trabalho é coletivo. E a gente estando aqui reunidos, a gente possibilita em levar o que estamos fazendo neste momento, neste encontro da CEPA Brasil, para a eternidade. O que nós fazemos hoje, nós levamos para a eternidade. Não há como desdizer algo que já foi dito. Um encontro não pode ser desfeito. Uma união, uma amizade pode ser desfeita? Não, porque ela foi eternizada naquele momento. Tu pode não falar com a pessoa, pode não gostar mais dela, inclusive. Acontece muito, né? Mas aquele momento foi eternizado. Não volta mais. Então, qual será o nosso futuro? Eu acredito, sinceramente, como sempre eu falo sinceramente, que não há possibilidade de haver um futuro se nós não fizermos juntos, não nos unirmos em um prol. Seja qual forem, nós somos aqui 80 pessoas, tem 80 pensamentos diferentes aqui. A gente não precisa pensar igual, a gente só precisa querer a mesma coisa. A gente pode acreditar que existem outros planetas habitados com seres como nós podemos acreditar em polos ou não, mas a gente pode acreditar em Jesus. Tem gente que não acredita em Jesus, tem gente que não acredita em Kardec, tem gente que não acredita em Chico Xavier. Cada um acredita no que quiser. Se tu for uma boa pessoa e fizer o bem, é o que vale. Esse é o mais importante. E todo mundo aqui quer fazer o bem. Então, ideias diversas, mas um só objetivo. CEPA Brasil, CEPA Internacional, FERG, qualquer que seja a entidade, quer a mesma coisa. E para mim, esse que é o futuro. É assim que a gente tem condições de construir um futuro. Seja o espiritismo, seja a igreja tal, a doutrina tal, a filosofia tal, taoísmo inclusive. Mas é aí que está o cerne da questão. Eu friso muito isso, que quando a gente tem um propósito claro na nossa mente do que eu quero fazer ou como vou fazer isso, a gente começa a pensar como fazer, como ligar cada uma dessas pessoas para um bem comum. Como fazer com que as pessoas pensem de forma igual, não é possível. É uma programação que, com as máquinas, a gente já tem dificuldade com isso. Então, não é com os humanos que acontecerá. Mas, eu vendo aqui todas essas pessoas que já fizeram tantos trabalhos dentro do espiritismo, e não há trabalhos mais ou menos importantes. Todos são importantes. Mesmo quem não apresenta trabalho tem a mesma importância de quem estava aqui na frente, de quem canta maravilhosamente. Parabéns ao grupo. E então a gente
como que a gente pode fazer isso? Como nós podemos nos unir daqui para frente, mantermos essa egrégora maravilhosa que está aqui? Fazendo mais encontros? Sim, online, quando possível, mas agindo, né? O projeto maravilhoso de vocês lá, parabéns, um dia eu quero conhecer. E mais projetos como esses. Fiquei sabendo de um projeto escola em São Paulo, totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Os profissionais que trabalham, os professores que trabalham por enquanto está no nível infantil ainda, não está no ensino fundamental ainda, mas esse é o projeto. Como a Casa do Caminho, né, de Divaldo, é um projeto maravilhoso, não tem custos. Tem gastos, mas não tem custos para quem vai fazer, que é quem não tem condições de ter uma educação boa, de qualidade. Porque, afinal, a gente está trabalhando isso com educação. A educação é o ponto-chave. Como direcionar as pessoas que estão numa condição de rua, que precisam comida, elas não precisam ser evangelizadas. Elas precisam de comida, em primeiro lugar. Depois, um asseio, depois uma higienização, depois tu começa a conversar com a pessoa. E por que a gente não faz mais isso? Por que a gente se coloca, né, no lugar? Por que a gente não dá uma parte do que é nosso para os outros? Não precisa ser material, um sorriso, um bom dia, né? Isso já, às vezes, é o alento que a pessoa precisa. E as pessoas, cada vez mais, estão precisando de ajuda. Ajuda espiritual. Que nós aqui temos condições de consolá-los nos seus problemas, ou explanar os seus problemas. Resolver, cada um resolve. Mas a gente pode ajudar, guiar as pessoas a encontrar uma solução, assim como muitos de nós já encontrou soluções com uma palavra de alguém que tu nunca viu na vida, de algo escrito há 2000 anos, de algo escrito há 100 anos, algo dito ontem. Às vezes basta isso para a gente poder direcionar as pessoas para ter um futuro melhor. E estando aqui hoje, eu gosto de ver a energia de vocês é muito, muito boa. E tem uma coisa que dizem que a frase não é minha, tá, gente? Nem sei de quem é também. Que juntos a gente pode fazer qualquer coisa, até mesmo o impossível. Mas o que é o impossível, né? A gente não sabe. E se existir um limite para esse possível de fazermos, a gente só tem condições de conseguir fazer se estivermos juntos. Sozinho não dá para fazer, gente. Ninguém consegue, hoje em dia, principalmente, não dá para viver sem um segmento, sem alguma direção religiosa, no sentido de religar a Deus ou a deuses, seja a crença da pessoa que for. Para mim, religião significa apenas isso. Dogmas não é religião para mim. Dogma é uma regra, uma lei que um homem estabeleceu, né? E para mim é isso. A religião é fundamental no espiritismo, justamente porque ela religa nós com algo transcendental, algo acima de nós. Nós podemos não entender, não precisamos entender, apenas basta sentirmos. E mais uma vez eu gostaria de frisar, só para terminar, porque eu não sou de falar muito, tá, gente? E eu estou só disfarçando aqui, mas eu não sou de falar. E eu gostaria de, mais uma vez, tudo que a CEPA Brasil puder, assim como o CCEPA, né, Beto? Tá bom. Tudo que depender
do meu esforço, vocês podem contar comigo. E finalizando, mais uma vez, e lembrando das palavras maravilhosas do nosso colega que falou ontem, através de uma escrita, vamos manter esta egrégora elevada, essa chama acesa, daqui para a eternidade, com ações, discussões sempre, discussões saudáveis, né, gente? Porque a gente quer a mesma coisa. A gente só pensa diferente, mas a gente quer a mesma coisa. Então, vamos nos unir mais fisicamente, pela internet, que seja, mas vamos nos unir porque esse é o único jeito de cada vez mais pessoas percebam a realidade na qual a gente consegue perceber da vida e a gente poder, porque esse é o objetivo, né? Ajudar. Não é esse o objetivo? É ajudar, né, gente? A gente se ajuda primeiro para ter condições de ajudar melhor os outros. Então, vamos ajudar. Juntos a gente pode se ajudar mais ainda e ajudar muito mais pessoas. E essa é a mensagem sobre o futuro do Espiritismo. Obrigado.